E aí em Hong Kong, assim, o maior desafio pra mim, assim, eram vários. Porque, na verdade, eu tava acostumada a morar. Minha família é grande, nós somos em 4 irmãs. E mais minha mãe. 5 mulheres grudadas. Tudo que a gente fazia era junto. Então, vai no médico, pelo menos 2 vão junto. Vai passear no shopping, 2 vão junto. Ou todas. A gente andava de bando. E aí, de repente eu casei, que já é um desafio. Mudei pra China. Nossa. O fuso horário era de 11 horas. Nossa. Então, eu só não dava nem pra conversar muito. Não dava pra conversar nada, porque ou era cedinho de manhã ou tarde da noite. E o dia inteiro eu ficava sozinha. Nossa. E o Alexandre trabalhava 12 horas por dia. Ele saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite. Todos os dias. E viajava todo mês. Todo mês ele viajava pela Ásia. E eu ficava a maioria das vezes. E não era como é hoje, né? Que ano foi isso? Foi em 2010. Quer dizer, tudo bem. Faz 13 anos, né? É, mas não era como é hoje. É que hoje a gente tem televisão brasileira em qualquer lugar, né? Não tinha nada disso. Nada. Nossa. Não tinha nada. Assim, pra pedir pizza era difícil, porque às vezes o cara não falava inglês. Então era tudo mais difícil. Só que eu levei muito na boa, impressionantemente, assim, sabe? Porque eu sofri no início da solidão, da falta da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, das minhas cachorras, de tudo que eu sabia e conhecia da vida. Tudo mudou. Não era mais a mesma coisa. Era tudo diferente. Literalmente. E aí que eu tive que enxergar a beleza nessa nova vida. E uma coisa que eu trouxe para a vida inteira e que eu acho que foi muito legal, porque a gente cresce muito com essas mudanças, né? A gente aprende muita coisa e eu aprendi a gostar da minha companhia. E o que eu nunca soube fazer, porque eu nunca tive sozinha antes. E aí eu aprendi a viver bem com a minha companhia. E aí eu decidi que eu ia explorar a cidade. Então eu pegava o ônibus onde a gente morava, que a gente não tinha carro em Hong Kong, assim, no início. Depois a gente foi ter. Então assim, eu pegava o ônibus, descia, pegava o metrô e descia em estações aleatórias de Hong Kong, porque eu queria explorar a cidade. E aí eu descia, tá bom, vou descer nessa Nhon, 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 Nhon. Aí eu descia lá e andava. E começava a explorar, descobri onde comprava tinta de cabelo, porque eu tenho cabelo branco desde 18 anos. Detalhe. Eu também. E aí eu tinha que achar a minha tinta. E aí eu achei um lugar, aí eu perguntava pra um, perguntava pra outro. E comecei a explorar a cidade. Que legal. Sozinha, né? E assim, aí eu sofri uma coisa que aqui eu nunca sofri, que é o negócio do bullying, de ser estrangeira. Foi lá na China. Aqui eu nunca senti, aqui eu me sinto super bem, assim, né? Eu acho que talvez por eu ter vivido algo tão extremo, aqui é tudo maravilhoso, sabe? E aí, a Hong Kong funciona assim, tem uma bolha ocidental, que é o centro, lá é muito tranquilo, assim, todo mundo fala inglês, mas quando você sai, porque Hong Kong tem a parte da ilha e a parte do continente. A parte do continente é grudado com a China mesmo, e eles têm muito dos costumes mais tradicionais, não falam tanto inglês, eles resistem muito à cultura ocidental, eles acham que a gente está invadindo o espaço deles. Os ocidentais vão lá com salários maiores que os orientais. Então tem esse preconceito, existe, isso é real. E eu sentia, né? E quando eu andava sozinha, às vezes eles me xingavam. Xingavam. Tipo, eu ia falar inglês, eles viravam a cara. Aí eu tentava a mímica. Não é sempre, mas eu vivi isso, né? Aí às vezes eles chamavam de diabo branco. Em cantonês. Nossa. E eu não entendia. Aí falava, é guailong o nome da palavra. Não sei se eu pronunciei direito, mas é algo assim. Aí eu perguntei para um amigo que falava que eu entendi, o que é guailong? Por que eles me chamam tanto de guailong? Aí ele é diabo branco. Caramba. Tratavam mal, cobravam mais caro as coisas. Só que tudo do limão a gente faz a limonada, né? Que eu aprendi a negociar com os chineses. Porque eles são muito negociadores, assim. Eles vão te dar um preço, para ocidental eles dão mais alto. Em mercados de rua, assim, né? E eu por ser local já, né, eu morei 2 anos e meio lá. Ninguém me pega. Ninguém me pega mais. Eu, não, eu moro aqui. Eu ia na calculadora, não, é esse preço. Aí a outra lá, não, esse preço. Aí eu, não, esse preço. E aí que eu pegava e dava as costas, porque eu já sabia todo o paranauê do negócio. Aí eles te chamavam de volta. Me chamavam, corria atrás, chamavam. Então assim, eu sou uma pessoa que aprendeu a pechinchar na China.